gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então no culto, nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo a direção do Senhor para mais este trabalho, agradecendo também por todas as bênçãos, pelas vitórias, pela saúde, pela vida, enfim, por tudo, não é? Oremos todos juntos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e bendito Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Teu Santo Filho, nosso Salvador, nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos aqui outra vez, reunidos no Espírito Santo, ao redor da Tua Santa Palavra, ó Deus, para juntos nós cultuarmos ao Senhor, juntos nós adorarmos e ouvirmos também os conselhos da Tua Santa Palavra para o nosso benefício. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos a inspiração para este culto nesta hora, e que tudo quanto fizermos aqui seja para a glória do Teu santo nome e para a edificação dos Teus filhos aqui na terra, ó Pai. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas as bênçãos e agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, amados. A escritura que vamos ler está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. 1 São João, capítulo 2. E nós vamos ter o nosso momento de adoração, de louvor. Depois, nós voltaremos então, depois dos hinos, com a leitura bíblica e também a oração da fé, não é? Em favor uns dos outros, nós vamos clamar a misericórdia do Senhor em favor uns dos outros. Então vamos estar todos unidos, né? E depois nós também entraremos na mensagem e poderemos estudar um trecho ali da mensagem, Trono da Misericórdia, não é? Vamos adorar ao Senhor agora, então, para que Ele seja glorificado através de seus filhos. Adoremos então. Melhor é
Oh Jesus, a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Ah, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele me deu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como eterno compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Ah, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém, meus amados irmãos, que Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora então, nós vamos ler as Escrituras, ou melhor, vamos inverter por causa do trecho que vamos ler é um pouquinho grande, não é? Então nós vamos orar primeiro, fazer a oração da fé, e depois nós poderemos nos deter mais na leitura da Bíblia, não é? Que é um pouquinho extenso o trecho também. Oremos então agora uns pelos outros. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, agora nos colocamos em Tua santa presença com os nossos olhos fechados e os nossos corações voltados para o trono da Tua graça, Senhor. Agradecemos pela vida que o Senhor tem nos concedido e pedimos misericórdia do Senhor em favor uns dos outros. Cada um está orando nesse instante, um pelo outro, ó Pai. Certamente alguém está orando por nós e nós estamos orando por outros. E o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa. Aquele que está acamado, está enfermo, com problemas de todas as espécies, muitas vezes nos pulmões, no coração, na cabeça, nos nervos, nos ossos, nos olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam curados, sejam abençoados, ó Pai. Os lares sejam abençoados também.
que o demônio, que os espíritos malignos se afastem dos lares, das famílias, tirando a paz, tirando o sossego de cada um, ó Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós determinamos a vitória para a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então agora sim nós podemos ficar um pouquinho mais, nos deter um pouquinho mais aqui na leitura da Santa Palavra do Senhor, não é? Então vamos começar no primeiro versículo do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso aqui já é um bom tema, não é? Para uma boa pregação também, não é? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos,
por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém. Até o versículo 25, não é? Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Agora, nós vamos para a mensagem que nós estamos estudando, Apocalipse 4, terceira parte, Trono da Misericórdia. Nós vamos tentar ler pausadamente, porque esta mensagem é um pouco difícil para entender, então vamos ver se nós poderemos extrair o máximo de compreensão daquilo que o profeta de Deus vem dizendo através desta mensagem, não é? Então nós vamos ao parágrafo 229. Ele começa assim neste parágrafo: as pessoas dizem, isto não me condena. Usar cabelo curto, as mulheres, não me condena fazer maquilagem ou manicure, ou seja o que for, não me condena ir a bailes, não me condena contar uma mentirinha branca, não me condena jogar cartas na minha festa de baralho. Você sabe por quê? Você não tem nada lá para condenar. Isso aqui é bastante importante que cada um de nós prestemos atenção. Ele disse, às vezes você diz, eu faço isso, faço aquilo outro, tudo que ele comentou aqui e também o que ele possa não ter comentado, e a pessoa diz, eu faço tudo isso, mas não me condena isso. Eu não me sinto condenado por isso. Então ele diz, é porque lá não tem nada para condenar. Lá onde? Lá dentro, no coração, dentro da alma, não tem nada para condenar. Então, nós podemos entender o seguinte, que o Espírito Santo, ele atua dentro de nós como um reagente, não é? É como se você misturasse duas químicas diferentes e desse uma certa reação. Então, se ele está dentro de nós, quando você peca, ele condena, né? E se desobedece às Escrituras e nada condena, então é porque ele não está lá. É isso que ele está dizendo aqui. Não há nada lá para condenar. Aquilo não fere a minha consciência. Você tem consciência tanto quanto uma cobra tem quadril. Quer dizer, não existe consciência daquilo. Porque se houvesse consciência, logo imediatamente viria a condenação daquilo que se fez de uma forma errônea, né? Então, ele disse aqui, de uma forma até de um pouquinho de brincadeira, né? Vamos dizer assim, você tem consciência como uma cobra tem quadril.
Então você não tem nenhuma consciência, não há nada ali que ferirá você, ponto final. Aí ele diz aqui, depois do ponto final, para terminar o parágrafo 229, ele diz, você é do mundo. Isso é triste, não é, pensar isto? Você é do mundo, por isso que não tem nada que te condena. Você pode magoar alguém, você pode ferir, você pode maltratar, você pode usar roupas indecentes, não é? E tudo mais, mas nada condena o seu coração. Então ele diz, não condena porque não tem nada lá para condenar e porque você é do mundo. E nós lemos que nós não devemos amar o mundo porque o mundo passa e suas concupiscências, não é? Mas eu te desafio a deixar Jesus Cristo entrar aqui e tentar fazer isto uma só vez, irmão. Você estará tão condenado que você recuará e balançará sua cabeça para aquela coisa, simplesmente tão certo o quanto estou de pé aqui, porque ele é santo. Ouçam, estou citando a Escritura. Se você ama aquelas coisas, este é o mundo. As coisas do mundo é porque o amor de Deus não está nem mesmo em você. Que é voluntariedade. Por que você chamará isso de vontade própria, irmão Brana? Porque isto coloca o homem e a mulher de volta exatamente como Adão e Eva no jardim do Éden, em que as duas árvores, livre-arbítrio, esta é a morte, esta outra é a vida. Então, lá ficou o caminho aberto para que eles dois decidissem. Ele só disse, não façam isto. Não é? A palavra do Senhor disse, não comam da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se dela comerdes, certamente morrereis. E não havia nenhuma proibição para a árvore da vida. Você notou isto? Não havia nenhuma proibição para que eles não comessem, ou para que se comesse. Não havia proibição para que se comesse a árvore da árvore da vida, mas havia proibição para que se comesse da árvore da ciência. É proibido comer da árvore da ciência do bem e do mal. E então eles ficaram livres com o seu livre-arbítrio para escolher do que eles deveriam comer. E eles escolheram o lado errado, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Então, tinha a morte e tinha a vida. Vontade própria. Agora, ele diz aqui, imoral. Livre agente moral. Ele te colocou no mesmo lugar. E a única maneira pela qual você pode consertar essa coisa aqui é com o seu próprio livre-arbítrio. Aleluia! Seu livre-arbítrio. Você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Você tem que se livrar da sua própria vontade para deixar a vontade de Deus entrar. Olha isto, não é? Porque a nossa própria vontade, como ser humano, ela já tem a tendência pecaminosa. Ela tem a tendência para as coisas do mundo. Então ele diz, você tem que tentar se livrar da sua própria vontade para então fazer a vontade de Deus. Deixar que a vontade de Deus impere em nossa vida, não é? Para então a vontade de Deus entrar, pois este é o único canal que guia ao coração. Você pode se unir a uma igreja, vocês batistas e presbiterianos, e vocês metodistas e peregrinos da santidade, podem vir à santificação,
mas você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Isto é bom nós pensarmos nisto. Cada um de nós temos que ter o desejo de fazer a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus contrarie a nossa vontade, né? Você tem que desejar fazer a vontade de Deus, vontade própria, deixar o Espírito Santo entrar aqui para trazer: estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, ou se tomarem coisas mortíferas, e assim por diante. Estes sinais seguirão aqueles que deixarem a sua vontade se tornar a minha, com letra maiúscula, né? Vontade. E as obras que eu faço, eles também as farão. Espero que você não perca isso. Aí está uma vontade para se fazer a vontade de Deus. Então isso é interessante. A nossa vontade tem que estar pronta, tem que estar propensa para fazer a vontade de Deus, não é? Bom, vem o que eu quero dizer. Veja aqui, falando a respeito do lugar santo, o vaso, aqui estão as luzes, os candelabros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um deles tem uma luz. Onde eles estão obtendo sua luz? Onde a luz é refletida? Para onde está refletindo? Ela não está refletindo aqui em um canto de alguma denominação. Ela está apontada aqui atrás para a palavra, as águas da separação, para arrependimento e remissão de pecados. Lucas 24, 49. Deve ser pregado em seu nome, e todas as nações, a todas as nações, começando em Jerusalém, como arrependimento e remissão de pecados. Eram ensinados em Jerusalém. A que distância isto vai? A todo o mundo. Arrependei-vos, disse Pedro, em Atos 2, 38, e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Aquela mensagem terá que ir a todo mundo, e então o fim chegará. Então haverá o fim, depois que esta mensagem for para todo mundo. Estes candelabros aqui estão refletindo a luz aqui em cima, sobre alguma denominação metodista, batista ou pentecostal. Ele está perguntando, ele tem uma interrogação aqui, não é? Bem, certamente não. Isso reflete aqui como o eu sou, entre aspas, né? Eu sou, que é o Senhor Deus, não é mesmo? Não o eu fui. Não 3 ou 4 pessoas diferentes, mas Deus assentado ali, refletindo a si mesmo, a cada uma daquelas igrejas. Olhe aqui atrás e veja o que eles fizeram. Vemos apenas através da história. Eles o refletiram como ele foi, como ele é e como ele sempre será. Aquele que era, tão logo que João deu a primeira olhada nele, ele disse: aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, a criação de Deus, Alfa, Ômega, o princípio e o fim.
Estas são as verdadeiras luzes, sendo refletidas. Vê você isto? Amém. Passa das 12 horas e eu tenho... Ouçam, vamos nos apressar para que você possa anotar isto. Eu simplesmente detesto vos segurar por muito tempo, mas eu não sei quando eu vos verei novamente. Vem, eu quero que você capte isto. Amigos, isto é vida. Agora veja, eu não quero dizer por que estou dizendo isto. Se estou refletindo isto, mais ou menos, então você interpreta mal meu coração. Não estou tentando refletir. Isto é apenas você não é nada. Não estou tentando fazer isto. Se você não recebeu a luz, estou tentando te apontar para uma aqui. Não esta aqui neste púlpito, quer dizer, esta seria ele, né? Não é esta aqui neste púlpito. Aquela ali, naquele trono. É aquele trono, e aquele trono deve se tornar no seu coração. Então você verá exatamente a mesma coisa que está refletindo aqui. O que é isto aqui em cima? Está refletindo isto, e isto é isto, a palavra, lavados através das águas da palavra, através da palavra, lavados através das águas da separação das coisas do mundo, o mundo através da palavra. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não diz ele é o mesmo na era pentecostal, de volta aos discípulos, então na próxima era ele mudou. Não, ele é o mesmo. Vem, você não pode fazê-lo dizer nada mais. Poderíamos simplesmente permanecer nestas coisas por horas, mas espero que você esteja captando isto. Agora, se Deus te chamou, você captará isto. É isto que eu creio, correto, Senhor. Agora, o que é isto? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Alma, corpo, espírito, tudo o mesmo. Agora, a lâmpada, refletindo a palavra, a verdadeira palavra, reflete o quê? O que esta lâmpada refletiria se ela estava obtendo o reflexo desta glória de Shekinah? Ela refletiria a glória da Shekinah. É isto correto? Se você obteve isto em um seminário, sua luz você refletirá ao seminário. Se você obteve em um seminário metodista, você refletirá o metodismo. Você reflete. Se a obteve em um seminário pentecostal, você refletirá o pentecostalismo. Mas se você obteve isto na glória de Deus, através da sarça ardente, quando Moisés saiu da sua presença, ele teve que colocar algo sobre sua face. Então as pessoas não podiam nem mesmo olhar para ele. É isso correto? Ele estava cheio do poder de Deus. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, tentar pará-lo, isso foi como tentar apagar o fogo de uma casa em um dia de vento. Em um fogo,
apagar o fogo de uma casa que está pegando fogo em um dia de vento. O mais que eles, quanto mais eles sopravam, pior isso ficava. Ora, você não podia pará-lo. Ele está se referindo a Estevão ainda, né? Vocês não podiam pará-lo. O apedrejaram e o colocaram diante da corte do Sinédrio. A Bíblia diz que ele parou ali, parecia com um anjo. Agora, eu não acho que um anjo apenas significava que ele era um certo ser ali de pé, mas um anjo sabe exatamente a respeito do que ele estava falando. O mesmo faz qualquer anjo. O mensageiro da era da igreja não tem que voltar e ver o que o seminário pensa. Ele sabe o que Deus diz em sua Bíblia. O poder que está refletindo para provar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está com medo. Ele está dizendo exatamente o que ele sabe ser a verdade. E Deus está bem ali de pé, sustentando aquilo, com os mesmos tipos de sinais e maravilhas, e com a mesma palavra. Aquele é um anjo, não é? Por isso que a Bíblia diz ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia, e assim por diante, não é? Aquele é um anjo. Estevão se colocou ali, disse: eu sei do que estou falando. Disse: vocês de dura cerviz e coração e ouvidos incircuncisos, sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais fizeram. Assim também o fazeis. Disse: qual dos seus pais não matou os profetas? E então construiu as tumbas para eles? Vocês, denominações, qual de vocês não tem feito a mesma coisa? Vem, constroem grandes castelos de paredes caiadas e necrotérios e coisas aqui ao redor. E então falam a respeito de Deus. Vocês são os mesmos que os colocaram no necrotério. São vocês mesmos que os colocaram na sepultura. Esta foi a própria coisa que o colocou na sepultura lá atrás. Foi uma grande igreja, tipo um castelo branco. As denominações, fariseus e saduceus, que o colocaram ali. E então tentam construir um memorial a isto. Deixe-me lhes dizer que Cristo é um ser vivo. Ele não é algo que morreu. Ele é algo que ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. Ó irmão, claro. O que isto faz? Isto reflete o quê? Está refletindo daqui o que isto seria. Isto, qual o seu reflexo? Então, a primeira coisa que isto refletiria seria seu nome. É isto correto? Isto refletiria seu nome. A coisa seguinte que refletiria seria o seu poder. Vem, o que eu quero dizer? Vem que eu quero dizer? Isto refletiria tudo o que ele é. Então, se isto está refletindo a esta era aqui, tudo que ele foi, então ele é o mesmo glória. O que é isto? O está refletindo como ele era, como ele é e como ele sempre será, porque
está vindo diretamente do trono de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma glória, o mesmo tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó, irmão, vamos só mais um pouquinho adiante. Agora vamos tomar o restante deste verso 6 aqui no capítulo 4. Eu tenho alguns comentários anotados aqui sobre aquilo, pois eu quero apressar para entrar nisto, se eu puder. Agora, o restante, depois que você entrar, depois que deixar este verso, ele apenas simplesmente alterna, dizendo o que eles fizeram. Vejamos se podemos passar por ali. Vidro, mar de vidro. Agora sabemos o que era aquilo. E no meio do trono, 4 viventes, criaturas ou bestas, não é? Agora, quantos têm a versão revisada da Bíblia? Na sua versão revisada, ela diz criaturas viventes. Bem, eu gostaria de saber como este King James aqui disse vivendo. Eram 4 bestas. Bem, eu peguei um dicionário grego, e voltei no dicionário bíblico e descobri o que aquilo significava. Agora, aqui está o que é. Agora observem atentamente. A palavra traduzida aqui agora, você a anote para que você possa examiná-la. Tenha certeza, vejam, eu quero que você anote o que eu disser, ok? Se você puder ou desejar, correto. A versão revisada diz criaturas viventes, ali. Agora observe, e ali haviam 4 bestas cheias de olhos, na frente e atrás. Isto segue e descreve as bestas, que entraremos nisso em 1 minuto. Agora, a besta aqui é representada. Você tem leitura de margem na sua Bíblia, aquelas referências que ele quer dizer, né? Na sua Bíblia, o que sobre as bestas, quer dizer, você tem aí, ele está perguntando, uma Bíblia que tem as referências na sua Bíblia aí, não é? Se você tem, vá até a leitura da margem. Eu observei que o Dr. Scofield aqui marcou na sua as bestas significam, ele tem isto aqui, disse criaturas viventes. Então o Dr. Scofield disse que as bestas significavam criaturas viventes. Agora observe, a palavra grega ali é Z, 2-O-M, ou Z2-O-N, nisto, Z2-O-N. Agora, em grego é chamada zoom, Z-O-O-N, zoom, né? Que significa uma criatura. Agora, isto não é assim. Se você deseja ler isto agora, nós não temos tempo. Eu ia ler isto, mas não vou. Anote Apocalipse 11, 13 e 17. Agora, e aí, digo, é aí onde está a besta, nos capítulos 11, 13 e 17 de Apocalipse. São chamadas de bestas, da mesma maneira. Mas as bestas ali, a interpretação é
abre uma aspas aqui, né? T, tracinho, H, tracinho E, tracinho R, tracinho I, tracinho O, tracinho N. Então é therion, né? A palavra grega therion, que significa um selvagem, besta não domesticada, therion, que significa uma besta não domesticada, selvagem. Mas zoom, que significa uma criatura, vem 4 criaturas viventes, zoom. Não as bestas selvagens, therion. Ele está fazendo a comparação entre o significado entre um dicionário e outro, entre uma Bíblia e outra, e assim por diante, não é? Então, zoom, criaturas viventes, e therion é selvagens, não domesticadas. Em outras palavras, se você observar o capítulo 11, a besta de Roma, o capítulo 13, os Estados Unidos, no capítulo 17, ambas, Estados Unidos e Roma, das igrejas denominacionais, consolidadas com o catolicismo, tornando-as inconversas, não domesticadas ao evangelho, indomadas. Bendito seja Deus! Viemos de uma grande igreja metodista, da batista, da presbiteriana, das denominações pentecostais. Sabemos do que estamos falando. Ninguém precisa nos dizer. Aí está você, indomado, inconverso, sem afeto natural. Foi o que São Paulo disse, que nos últimos dias estaria dessa forma, não é? Indomado, inconverso, sem afeto natural, espancadores, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo forma de... Aqui tem um espaço vazio na fita, que é uma informação do editor, não é? Indo através daquilo agora, e eu simplesmente gostaria de deixar aquela coisa em pedaços neste momento agora, mas então isso estará nessa fita de qualquer modo, mas não temos tempo para fazê-lo. Agora, você compreende? Quantos compreendem, digam amém. A congregação diz amém. Editor, veja, estes são o que é zoom, Z2O, não é? Zoom. Criaturas viventes, e isto pode ser pronunciado zoom, Z2Os, né? E o N. Como você pronunciaria isto? Zoom, zoom, eu diria. E therion é I-O-N, therion, vem? Então, aquilo significa besta indomada, bravia, selvagem. Isto é o que é aquelas bestas. Você pegue o seu dicionário grego e vá lá atrás e veja se aquela não é a mesma palavra. Olha ali, ele está querendo mostrar aqui, eu disse para vocês no começo que precisaria ser bem calmo e você precisaria prestar bastante atenção, porque senão não capta o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo a diferença aqui entre as 4 bestas que tinha olhos por trás e pela frente, com a besta de Apocalipse 13, não é? Apocalipse 17, aquela lá é a besta de Apocalipse 13, Apocalipse 17, tudo. Aquela lá é a besta indomada, ou indomável, inconversa, que está ali, registrada ali na carta de São Paulo a Timóteo, não é? Nos últimos tempos surgiriam tempos trabalhosos e homens amantes de si mesmos, incontinentes, inconversos. Esses são os indomáveis, representados por aquela besta lá de Apocalipse 13 e outra referência. Agora,
essa de Apocalipse, que tem os olhos na frente e por detrás, que são 4 bestas, na verdade são 4 criaturas viventes. É isso que ele está mostrando, a diferença entre uma besta e a outra, não é? Então, olha ali e veja isto. Pegue seu manual grego, apanhe seu dicionário enfático e descubra se isso não é verdade, que é verdade que isso significa uma besta selvagem, em Apocalipse 11, 13 e 17. E aqui em Apocalipse 4, isto significa uma criatura vivente. Então ele está mostrando a diferença entre uma coisa e outra. E às vezes os tradutores da Bíblia não tiveram a luz necessária, suficiente, para distinguir as duas coisas, né? E aí acontece muitas vezes esses mal entendidos assim, né? Bem, e aqui em Apocalipse 4, isso significa uma criatura vivente, não uma besta. É chamada de besta, mas não é a mesma coisa em Ezequiel 1, verso 8, do 1 ao 28. É isto, talvez chegaremos nisso em um minuto. Correto. Indomado, não convertido, besta selvagem indomada. Mas estas são criaturas viventes. O que são elas? Elas não são anjos. Vou lhes dizer uma coisa. Vamos ler em Apocalipse 5, bem na outra página. Apocalipse 5, então ele diz que aquelas criaturas, aquelas 4 criaturas não são anjos, né? Então vamos aqui. Apocalipse 5 e versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, plural, ao redor do trono. E, esse E aqui está entre aspas, né? E é uma conjunção, que ele está falando, e dos animais e anciãos. Então, ele ouviu vozes dos anjos, dos animais e dos anciãos, não é? Veja, e uma conjunção vem, eles não são anjos, porque ele disse, ouvi a voz dos anjos e dos animais. Então, os animais não são anjos, não é? É uma conjunção, vem, eles não são anjos, nem mesmo eram anciãos, as quatro criaturas viventes, né? Não são anjos e nem eram os anciãos também. Eles nem mesmo eram anciãos, eles eram criaturas viventes no trono. Você não ama isto? Criaturas viventes. Elas não eram anjos, porque isto está provado bem aqui. Vem, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Existem 3 diferentes categorias aqui. Eu espero que todos vocês tenham compreendido. Esse sistema aqui embaixo, agora eu quero lhes mostrar. Existem 3 diferentes categorias disto, 3 espécies diferentes. Agora veja, ao redor do trono. Isso, aqui está o trono. Agora, em primeiro lugar, neste trono estão as 4 criaturas viventes. Fora disto, existe 24, exatamente assim, anciãos assentados sobre seu trono, sobre seus tronos, pequenos tronos, embaixo. E ao redor disto está a grande hoste de anjos ao redor do trono. Veem o que eu quero dizer? Cada um deles é diferente um do outro. Existem anjos aqui,
estão os anciãos e aqui estão as criaturas viventes. Não vamos deixar isto por um minuto. Vamos apenas segurar isto por um momento. Criaturas viventes. O que são eles, se eles não são anjos, se não são homens redimidos? O que são eles? Você gostaria de saber? Aqui está a minha interpretação. Eu espero que ela esteja correta. Eu creio que está. Elas são guardas de Deus, de seu trono. Agora, vamos apagar isso só por um pouquinho. Agora, veja você, elas não são anjos nem homens. Elas não são bestas selvagens, elas são criaturas viventes. Agora, aqui está o trono de Deus, e estes são seus guardas. Vamos ler só um pouquinho atrás e descobrir em poucos minutos. Veja, são anjos de Deus, ou melhor, guardas de Deus, de seu trono, e eles... Vamos entrar apenas só um minuto, vamos voltar para Ezequiel. Eu tenho estas coisas anotadas aqui, e eu simplesmente detesto passar por elas sabendo que isto é uma... Vamos voltar para Ezequiel, capítulo 1. E vamos começar com o versículo 12 ao 17, apenas em um minuto, e cada qual andava diante. Agora, vamos olhar em alguns minutos e recordem, este 7º versículo aqui. Agora observe o que eles pareciam. Aqui no 7º versículo, no mesmo capítulo de Apocalipse 4, e o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Agora, quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele viu a mesma coisa que João viu. Vocês recordam, no último domingo, como obtivemos a glória de Deus e obtivemos o quadro onde ele havia tomado isto conosco? Recordam disto? A glória de Deus, a mesma coisa que Ezequiel viu, a mesma coisa que João viu. Aqui está isto hoje. Faz de Jesus Cristo o mesmo. Do tempo de Ezequiel, a mesma coisa estava aqui na terra. O mesmo Deus está aqui conosco hoje, o mesmo homem hoje e eternamente. Agora, que era, o qual é e virá. Então, o que era, o qual é e virá, ontem, hoje e eternamente, não é? A entrada para a alma, corpo e espírito, o mar de bronze, a palavra, o santificador de nossa alma e o preenchedor com o Espírito Santo, a mesma coisa, vem? Apenas o mesmo. Agora, observe isto, correto. E o Espírito, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Eles não podiam virar. Se eles estavam indo por este lado, este estava indo como um homem
indo para este lado, estava indo como uma águia, e isto para este lado seguia como um boi, indo para este lado seguia como um leão. Eles não podiam voltar, eles tinham que seguir em frente, seja para onde fosse. Cada uma destas bestas. Agora, o que uma besta significa na Bíblia? Poder. Correto, significa um poder. Agora, e quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasa de fogo, ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Este é Deus. Do fogo saíam relâmpagos. A luz cósmica agora, mas luz eterna. E os animais corriam e tornavam, vejam, os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Agora, vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas, a obra delas, era como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse em uma roda no meio de outra roda. Eu estou quase parando já, só mais um parágrafo. Qual é o símbolo aqui, irmão Brana? O que é isto? Isto significa que estes eram os guardas da Arca de Deus. Eles estavam em jornada, girando sobre as rodas, quando Ezequiel os viu, mas quando João os viu, eles já haviam retornado para a sua posição correta, no céu. A Arca de Deus estava na terra, rodando as rodas, enquanto eles a levavam de um lugar para outro, significando que ela estava em viagem. Eles a levavam por todo o caminho, desde o deserto e todo o caminho até o templo, e assim por diante. Mas agora é recebida, porque a era da igreja está terminada, e é recebida na glória. Vem, está parada agora no céu, com todos os anjos e coisas ao redor. Nós os encontramos após algum tempo, tirando suas coroas e prostrando sob suas faces e dando glórias a ele. Vem, eram os guardas de Deus no templo da arca. Eu preciso parar aqui agora, aqui no parágrafo 271, não é? Porque o tempo está se esgotando ali e nós não devemos prosseguir mais para não prolongar demais o vídeo, não é? Mas se o senhor permitir, nós poderemos voltar. É um assunto assim bastante complexo. Se não prestarmos muita atenção, nós não conseguiremos assimilar, não é? Mas nós pedimos que o Espírito Santo clareie para cada um isso que o profeta quer explicar para nós. Agora nós vamos orar, ter uma pequena palavra de oração, não é? Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho,
por mais esta oportunidade de estarmos participando deste culto juntos, ó Pai, unidos em espírito e em verdade. Fica com cada filho do Senhor, guardando de todos os males, libertando, curando, dando vitória, dando alegria no coração, dando a bênção e a paz. E nós pedimos tudo isto no nome precioso e sacrossanto do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de clicar no gostei, né, no joinha lá. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para os nossos vídeos poderem ser impulsionados cada vez mais, não é? E fiquem todos com Jesus, permitindo o Senhor, nós voltaremos no nosso próximo culto. Os nossos cultos virtuais agora, conforme foi anunciado anteriormente, estão sendo transmitidos todas as terças e domingos. E os links são publicados no horário das 18h45, não é? Às 18h45, e apenas às terças e domingos, porque agora nós estamos tendo os cultos na igreja, né? No tabernáculo. Então nós estamos tendo só apenas 2 cultos, né? Fiquem com Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.